Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Irmãos, hoje eu quero realmente convidar você a ficar bem atento ao que nós estaremos falando nesta manhã. Eu vou dizer até que, mais do que uma mensagem, nós vamos hoje fazer um estudo nesta manhã. O tema desta mensagem, ou deste estudo, se refere às duas genealogias de Jesus. Durante este mês, nós refletimos na vida de Jesus, olhando para o lado humano. Demos ênfase na humanidade de Jesus. Aprendemos que Jesus foi um humano perfeito, porque ele viveu submisso ao Espírito Santo de Deus. Aprendemos também que Jesus reconheceu sua humanidade, respeitando os seus limites. E nós vimos isso quando Jesus, então, perdeu João Batista, seu primo, que tinha sido decapitado. Hoje nós vamos olhar para Jesus, e eu quero olhar para o Jesus humano ainda. Nós ainda estamos na série Humanos como Cristo, mas eu também quero olhar para o Jesus Deus, e quero tentar fazer isso em paralelo, ao mesmo tempo. Então eu queria que você estivesse bem atento ao que nós vamos estar falando nessa manhã. Primeiramente, você pode estranhar pensar que Jesus possuía duas genealogias. Mas a Bíblia nos ensina isso, e ela nos mostra isso de uma forma muito distinta, porque uma dessas genealogias se refere à natureza humana de Jesus e a outra à sua natureza divina. A teologia chama a doutrina das duas naturezas de Jesus de união hipostática ou união mística. Então vejamos essas duas genealogias. A primeira genealogia provém de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 20, diz assim, olha: onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa primeira linhagem trata da legitimidade do ministério sacerdotal de Jesus. Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não é sumo sacerdote da ordem de Arão. Ele não nasceu da linhagem de Levi. Seu serviço sacerdotal é legitimado pela ordem sacerdotal de Melquisedeque. Existem algumas teorias a respeito da pessoa de Melquisedeque. Eu não quero me aprofundar tanto nelas, mas eu vou apenas mencionar um pouco aqui rapidamente para que você possa entender. Existe uma teoria que diz que Melquisedeque não era uma pessoa. Melquisedeque seria um título dado à descendência de Sete, que representava dessa forma, então, o reino de justiça. E segundo essa teoria, o Melquisedeque, isto é, aquele que estava debaixo desse título, quando encontrou-se com Abraão, foi Sem, filho de Noé. Sem viveu 600 anos, então ele teria
encontrado com Noé. Uma outra teoria a respeito de Melquisedeque é que Melquisedeque é um tipo de Jesus, uma tipologia que os estudiosos falam. É uma figura, uma pessoa dentro da história que tipificou um pouco da vida de Jesus. Existe na Bíblia diversos personagens que foram tipificaram um pouco de Jesus. Nós vamos encontrar aí Abraão, nós vamos encontrar José, nós vamos encontrar diversos personagens bíblicos que em determinados momentos das suas vidas, eles simbolizaram aquilo que o Messias ou que Jesus representava. Entretanto, nós não encontramos em história, em lugar algum, nada que mencione a pessoa de Melquisedeque, a não ser dentro da história bíblica. Mas Melquisedeque poderia ter existido, ter tido um outro nome, enfim, mas a cidade de Salém, ela existiu e é comprovada. E bem possivelmente, Melquisedeque também existiu. Mas seja como for, Melquisedeque representa, tipifica, nesse sentido, o sacerdócio de Jesus, e nós vamos ver por quê. Outra teoria a respeito de Melquisedeque era que Melquisedeque era Jesus, pré-encarnado. E também na Bíblia nós encontramos diversas vezes a menção de que parece que o Senhor muitas vezes apareceu a alguns homens, ao próprio Abraão. Para muitos teólogos, nesse sentido, então, Melquisedeque era, na verdade, o Jesus antes da sua encarnação na figura humana. A Bíblia, quando faz esse tipo de teofania, ela usa muito a expressão o anjo do Senhor. Então a gente encontra que Abraão esteve com o anjo do Senhor, Josué esteve diante o anjo do Senhor, e assim outros personagens. E se entende muitas vezes que esse anjo do Senhor era Jesus antes da sua encarnação. Bom, dito isto, eu quero dizer também que a segunda genealogia provém de Abraão. E aí você lê Mateus capítulo 1, versículo 1, logo, abrindo o livro de Mateus, já começa dizendo: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Dizer que Jesus é filho de Abraão, filho de Davi também, é afirmar que ele é descendente da tribo de Judá, um legítimo judeu e um legítimo descendente do trono de Davi, filho do homem. Agora, qual o significado dessas duas genealogias de Jesus para a história humana? Então nós vamos tratar disso. Então nós temos que Jesus possui duas genealogias. Uma genealogia trata do seu sacerdócio, a outra genealogia trata do seu nascimento, da sua encarnação como descendente de Abraão. O significado da genealogia de Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 3, diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre.
É interessante isso. A ausência da genealogia de Melquisedeque quer tipificar a ausência da genealogia de Jesus como Filho de Deus, pois Jesus é eterno, sem princípio de dias e nem fim de vida. Acredito eu que Melquisedeque existiu na história como rei de Salém, mas por providência divina, não consta na história a sua genealogia. Não foi achado nada a respeito dele, porque Deus intentava desde o início que ele fosse um tipo, uma figura representativa do próprio Filho de Deus. E por isso o autor de Hebreus agora olha para Melquisedeque, essa figura que esteve lá abençoando Abraão, esse personagem da Bíblia, e entende que ele, então, era um tipo de Jesus, da sua pessoa. E por isso, então, não existia genealogia, não existia menção, porque, na verdade, Jesus, o Filho de Deus, é Deus. E sendo Ele Deus, Ele existe desde todo o tempo, Ele é eterno. Então não existe o início, não existe o fim. O próprio Jesus diz que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E a menção do significado que o autor faz questão de fazer do nome Melquisedeque e Salém também tipifica o Messias, pois de fato, Jesus, o Messias, é aquele que vem para estabelecer justiça e paz. Melquisedeque significa rei de justiça. E Salém significa paz. Salém, mais tarde, se torna a cidade de Jerusalém. O escritor de Hebreus não afirma que Melquisedeque era Jesus, o Filho de Deus. Pelo contrário, quando nós lemos no versículo 3, ele apenas reconhece as semelhanças existentes em seus ministérios. Por isso ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Então ele reconhece Melquisedeque como um tipo de Jesus, e não Melquisedeque como Jesus pré-encarnado. Eu quero ler junto com vocês ainda Hebreus capítulo 7, agora do verso 4 ao verso 10, para que nós possamos entender mais sobre Melquisedeque. Diz assim: considerem a grandeza desse homem, se referindo a Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Abraão recebeu a promessa de Deus. Junto com Abraão, toda a sua descendência. E Levi, descendente de Abraão, recebe esta promessa. E todas as demais tribos de Israel pagavam seu dízimo a Levi, isto é, a toda a tribo de Levi. Agora preste atenção no que ele vai afirmar, porque Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. E entende-se desta forma que Levi também paga o dízimo em Abraão a Melquisedeque, por ser seu descendente. E aí então ele vai fazer a seguinte afirmação no versículo 7. Sem dúvida alguma, o inferior
Então ele está dizendo que Abraão, e o sacerdócio gerado por Abraão é inferior, porque ele diz que, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Isto é, no primeiro caso, os levitas que recebiam os dízimos eram homens mortais. No segundo caso, a que ele se refere aqui a Melquisedeque, ele está dizendo que esse não encontrou sua morte. Porque ele está fazendo de Melquisedeque uma tipologia a respeito da pessoa de Jesus. E aí ele diz, pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os também. Então, levita, em Abraão, pagou os seus dízimos, por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. A genealogia de Melquisedeque aponta claramente para Jesus, eterno, o Deus Jesus Cristo. Ela representa o ministério sacerdotal de Jesus, que é superior ao ministério sacerdotal de Arão, que tem uma abrangência muito maior que o ministério sacerdotal de Arão. O seu significado na história é libertador e revolucionário. O ministério sacerdotal de Jesus para a história é revolucionário, é libertador. A sua abrangência é ilimitada, pois ela não está presa a nenhuma lei, regra ou conduta ou qualquer dogma humano. A ordem de Melquisedeque não pertence a nenhuma ordem religiosa ou humana. Jesus, sendo da ordem de Melquisedeque, está livre de toda a lei que foi dada a Moisés, que pertencia, que deveria se sujeitar o sacerdócio de Arão. Ele está livre das obrigações pertencentes a toda a linhagem de Abraão. Na ordem de Melquisedeque, Jesus se move na história, sem ter que prestar contas aos homens. E, aliás, é os homens em Abraão que têm que prestar contas a ele. Arão, em Abraão, serve ao ministério de Cristo e não o contrário. Não é Cristo que se sujeita ao ministério de Arão. É Arão que se sujeita ao ministério de Melquisedeque. Em Abraão, todos os levitas, todos os homens representados em Abraão agora, é que dá o seu dízimo, é que se coloca de forma inferior ao ministério de Jesus Cristo, representado na figura de Melquisedeque. Agora eu vou falar um pouco então sobre o significado da genealogia de Abraão, e depois eu vou colocar lado a lado para que nós entendamos o que isso representa. Quando nós olhamos para a linhagem de Jesus, agora presta atenção, através de Abraão, nós estamos olhando para a sua linhagem histórica, para a sua linhagem humana. Em Abraão, Jesus tem pai, tem mãe, tem data de nascimento, tem certidão de óbito. Jesus nasce dos judeus e está sujeito à lei de Moisés. Veja o que diz Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei
ou os profetas? Não vim abolir, mas cumprir. E digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. O Jesus encarnado, descendente de Abraão, de Davi, filho do homem, ele tem um ministério sujeito e limitado à lei de Moisés. O Jesus em Melquisedeque é livre. O Jesus, nascido filho do homem, em Abraão, está sujeito à lei de Moisés, como judeu. E Jesus se faz homem e judeu para cumprir toda a lei de Moisés. E Jesus a cumpriu rigorosamente, para que dessa forma, nós, nele, também fôssemos justificados e resgatados da lei. Mas, de qual lei Jesus veio nos libertar? A lei cerimonial? A lei moral? A lei civil? Porque quando nós falamos da lei de Moisés, quando você pensa na Torá, lei cerimonial, lei moral, lei civil, estão contidas na Torá. Em Mateus capítulo 1, ainda no versículo 21, diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De fato, Jesus veio para nos libertar da lei do pecado. E libertos da lei do pecado, por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos cumprir as leis morais e civis. E é interessante que a lei moral, Jesus amplia ela. Porque ele diz o seguinte: está escrito, não adulterarás. Pois eu vos digo, que se você pensar já lá no seu coração, coisas que não deveriam, já adulterou. Jesus morreu na cruz para que a lei que entrou sobre nós em Adão no Éden, a lei do pecado, e o salário do pecado é a morte, Jesus veio para destruir o poder dessa lei sobre nós, para que nós nele tenhamos vida e vida eterna. Por isso diz a Bíblia que ele veio para desfazer a obra do diabo. A obra do diabo foi feita lá no Éden. Ele instigou o homem a querer e a desejar ser como Deus. E a conclusão dessa obra foi que a morte entrou em nossas vidas. O pecado passa a dominar nosso ser. E Jesus vem para destruir as obras do diabo em nós. E, por fim, a lei do pecado. Mas é interessante que, claro, quando Jesus faz isso, e agora nós temos em Cristo o Espírito de Deus, que nos ajuda a viver as leis morais. Por quê? Porque a lei moral nada mais é do que o princípio do amor. Amai-vos uns aos outros. Quando eu vivo o amor, eu estou vivendo a lei moral. Se eu amo o meu outro, se eu amo o meu irmão, e por isso digo o meu outro, eu não vou desejar a sua esposa,
Eu não vou cobiçar o seu carro, eu não vou invejar aquilo que ele tem, eu vou ajudá-lo. E dessa forma eu vou cumprindo a lei. Agora, as leis cerimoniais, essas deixaram de existir. Pois Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado definitivamente, pagando o preço de todo o pecado de todos os tempos. O seu pecado foi pago na cruz por Cristo, de uma vez para todo o sempre. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Porque o pecado foi pago por Cristo, glória a Deus. Portanto, também não existe mais sacrifícios a serem feitos. Não existem mais ofertas para se trazer por pecado. A oferta que você pode fazer, o sacrifício que você pode fazer, são sacrifícios de louvores a Deus, de gratidão, de dedicação a Ele. Não existem mais rituais necessários para entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado. Por meio de Cristo, as portas do céu estão abertas para todos. Todos nós estamos debaixo da lei do pecado. E não só os judeus. A lei foi entregue aos judeus, mas as suas exigências morais, elas são universais. São para todos os povos. Todos devem compreender estas leis: não matar, não roubar, não adorar outros deuses, não cobiçar. São exigências de Deus para todos os seres humanos, em todas as tribos, povos, nações e línguas. A genealogia de Abraão aponta para o Jesus histórico, o ser humano que veio morrer pelos pecados da humanidade. O significado da genealogia de Abraão é apresentar a nós a existência de um caminho para chegar a Deus. Tudo que Deus vem fazendo em Abraão, a sua revelação progressiva, é para nos mostrar o caminho da salvação. Em Abraão, o ministério de Jesus é limitado pela cruz. Jesus veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus. E eu quero então agora colocar junto com vocês as implicações dessas duas genealogias lado a lado. Em Abraão, a revelação é visível a nós. Ela apresenta nomes, uma linha genealógica que pode ser vista. Ela apresenta o Jesus histórico, o ser humano Jesus, comprovado pela história. É visível a revelação em Abraão. Em Melquisedeque, a revelação é invisível a nós. Ela não tem nomes, não tem linha genealógica que pode ser vista. Ela apresenta o Jesus divino, o Jesus eterno. Não se pode pegar, não se pode tocar. O caminho de Abraão, nesse caminho, a ação de Deus na história está limitada. Deus está limitado à sua própria revelação no caminho de Abraão. Ele caminha de acordo com as suas promessas feitas a Abraão. São, por exemplo, reconhecidos como servos somente os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó, a descendência de Abraão. Povo de Deus são aqueles que pertenciam à genealogia de Abraão. E este sentimento, trazendo um pouquinho para nós, foi transferido para nós cristãos. Pois nós lemos e enxergamos o caminho que foi feito por Abraão. E nós entendemos hoje também, cristão, só aquele
que faz parte do nosso hall de membros. E eu vou trazer uma passagem aqui, só para mexer um pouquinho com a nossa cabeça. Como eu disse, hoje eu estou mais num estudo do que numa... Eu peço que vocês prestem atenção. Os discípulos de Jesus, certa vez, você vai encontrar isso que eu vou contar lá, se você quiser depois ver, Marcos capítulo 9, no verso 38 ao 40. Eles encontraram um homem expulsando demônios em nome de Jesus. E o que eles fizeram? Eles quiseram repreender aquele homem. Por que eles o repreenderam? Eles viraram para Jesus e falaram: mestre, tem um homem que não é dos nossos, que está expulsando demônios em teu nome, nós vamos lá repreendê-lo. E Jesus os para não dizer que Jesus foi severo com eles. Eles, preste atenção, acreditaram que poderiam dizer quem é cristão e quem não é. Eles não estão andando conosco, eles não fazem parte do nosso grupo, Jesus. Nós não vamos deixar ele usar teu nome. Como se eles tivessem a capacidade humana para dizer quem é cristão, quem é de Jesus ou não. Quem pode entrar no grupo aqui? E essa é uma ação muito recorrente entre nós. Entre aqueles que caminham nos caminhos de Abraão. É interessante que quando nós olhamos para Melquisedeque, a ação de Deus na história, ela não está limitada. Deus é livre para agir na história segundo os seus desígnios e a sua vontade. Por exemplo, Deus chama Nabucodonosor de servo. O torna servo. Ainda que ele não sabia que estava servindo aos propósitos de Deus. Mas Deus é livre para fazer servo quem Ele quer. Ele não está preso àquele grupo que se diz cristão. Aquele que eu aceitei Jesus, o Senhor só pode usar a mim. Ele usa quem Ele quer. No caminho de Melquisedeque, Deus faz qualquer um como servo. Se necessário for, até a mula vira servo. E vai falar. Ele usa quando quer, como quer, a quem quer. Quando os discípulos de Jesus, lá em Marcos 9, 38 a 40, proibiram então aquele homem de expulsar os demônios em nome de Jesus, porque consideravam que ele não fazia parte do grupo deles. Ele não anda conosco, ele não está conosco todos os dias, como é que ele não vai usar o nome de Jesus? Não, nós não deixamos. Não faz parte do nosso gueto aqui evangélico, né? Jesus os repreendeu e disse o seguinte: quem não é contra nós está a nosso favor. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eles são do meu grupo. Se eles não são contra vocês, louvem a Deus que eles não são contra vocês, hein? Porque podia estar atacando pedra em vocês. Quem não é contra nós, está a nosso favor. Ele está do nosso lado. Não sei se eu usar essa palavra, não quero ser indelicado, mas é muita pretensão, vamos usar essa palavra, da nossa parte, acharmos que nós podemos dizer ou afirmar quem é o cristão e quem não é. Quem faz parte do reino de Deus, quem não faz parte. Quem está dentro do abraço de Deus. O que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: este homem trabalha a meu favor.
Quem deu a vocês a prerrogativa de dizer que ele não faz parte do grupo? Acho que os discípulos, né, colhidinhos. A ação de Deus, ela não está limitada à ação da igreja. Embora seja através da igreja que Deus mais se revela e mostra o seu reino. Mas ele não está preso à igreja. Preste atenção. O caminho de Abraão é o caminho da salvação, da graça mediante a lei. Sempre Deus exerceu salvação pela graça, mesmo quando existia a lei. O caminho na lei tem ritos, tem dogmas que precisam ser seguidos para se alcançar a salvação. Mas é de fato claro que o homem não consegue cumprir a lei na sua essência. Por quê? Porque ele pode até não adulterar fisicamente, concretamente, mas no coração ele acaba por adulterar. Nos seus pensamentos ele acaba por adulterar. Ele pode até não manifestar a inveja, mas ele tantas vezes a tem no seu coração. Tem crente que vai para o trabalho tentando derrubar logo o chefe, né, para ver se toma o lugar do chefe. Isso não é inveja? Querer tomar o lugar do outro? Então, cumprir a lei o homem não consegue. E por isso a graça já era manifesta, e a graça no tempo da lei, ela era manifesta pelo próprio sacrifício feito com o animal. Nesse caminho da graça, nesse caminho da lei, né, a graça se mostra através do sacrifício de expiação dos pecados. Porque de fato aquela expiação não pagava o preço de nada, mas Deus passava com seus olhos por cima, porque simbolizava sim a morte do Cordeiro que seria dado em Cristo Jesus. O caminho da salvação em Melquisedeque é da graça mediante a fé em Cristo Jesus. E essa é uma fé que não se vê, pois não é sustentada pelos ritos, mas por um relacionamento que não se vê, que não se pode tocar, mas que se experimenta pela fé. A salvação não é baseada nas obras, e não tem nada a ver com o que se faz ou deixa de fazer, mas leva o indivíduo à prática das boas obras, pois o fruto do Espírito é o amor. Em Abraão, a fé normalmente se torna produto da comunidade. Ela é manipulada pela comunidade e vendida com embrulhos atraentes. A fé passa a pertencer a um povo, né? A uma instituição, a um grupo de pessoas. Se você deseja alcançar a salvação, uma cura, você precisa se sujeitar àqueles que a manipulam, que dizem seres os donos da fé. Estes acreditam que possuem o poder de Deus sobre o controle deles, usam quando querem. Deus então se torna refém destas pessoas. Você já pensou? Venha aqui, quinta-feira vai ser a noite do milagre na sua vida. Mas quem sou eu para determinar que Deus vai fazer o milagre na sua vida? Na quinta-feira, às 8 horas, se você vir aqui, o milagre vai acontecer. Manipulam a fé como se a fé pertencesse a eles. No caminho de Melquisedeque, Deus não é encontrado nas estruturas físicas. A fé não pode ser manipulada, porque Deus é adorado em espírito e em verdade. Deus não habita em tendas humanas no caminho de Melquisedeque. Eu não consigo ir à igreja de Cristo, pois ela é espiritual, em Melquisedeque. Mas eu aceito a revelação de Deus, que é dada em meu coração, em meu interior. No caminho de Abraão, Deus tem estruturas organizacionais. Eu estou terminando, tá?
temos pastores, diáconos, púlpitos, ministérios, para nos ensinar a palavra de Deus. Existem hierarquia para serem respeitadas. No caminho de Melquisedeque não existe estrutura organizacional. Somos todos membros do mesmo corpo, assistidos pelo mesmo Espírito e ensinados pelo mesmo Espírito, todos filhos e filhas de Deus em Cristo. No caminho de Abraão, é o caminho de homens, chamados para ser povo de Deus. O caminho de Abraão nos leva até Jesus, o Cordeiro de Deus, o único caminho para entrarmos no reino de Deus. O caminho de Melquisedeque é o caminho de Deus, não de homens. É o caminho percorrido por Deus e que deve ser compreendido por nós e aplicado por nós, enquanto nós caminhamos no caminho de Abraão. Deu para entender isso? Não, né? Deu? Eu vou tentar terminar isso, resumir. Nós andamos no caminho de Abraão, e Deus anda no caminho de Melquisedeque. Através do caminho de Abraão, visível, Deus vai se revelando a nós, de forma que nós possamos andar no caminho de Abraão com as marcas do caminho de Melquisedeque. Quando eu compreendo o caminho de Melquisedeque, quando eu e você entendemos a estrada de Deus no caminho de Melquisedeque, nós não andamos arrogantemente pensando que Deus está limitado ao caminho de Abraão. Não nos vemos como detentores da pessoa e do poder de Deus, mas apenas como um servo de Deus. Eu não tomo a prerrogativa de dizer quem pode sentar-se à mesa do Cordeiro, ou quem pode expulsar demônios no nome de Jesus. Porque me reconheço no caminho de Abraão e que enxergo o visível que Deus me revelou, mas que há muita coisa no invisível que não conheço. O caminho de Abraão foi construído por Deus, para que nós possamos chegar ao caminho de Melquisedeque, para que possamos viver libertos de todas as estruturas, ritos, leis, sendo apenas conduzidos pelo Espírito Santo, como uma folha que é carregada pelo vento. O caminho de Abraão, ele é importante e necessário, para que eu e você possamos andar como povo de Deus, e possamos nos ver como povo de Deus. O caminho de Melquisedeque, ele é importante também, para que vivamos humildemente, olhando para o caminho que Deus percorre através de Melquisedeque. Eu vejo a sua grandeza em tudo, e então me vejo de forma pequena e humilde diante dele, porque os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos, os caminhos do Senhor não são os meus caminhos. Os pensamentos do Senhor são altos e elevados, muito além do que eu possa imaginar. Deus não está limitado ao caminho de Abraão. Deus pode salvar vidas, curar enfermos, realizar milagres extraordinários, sem usar os que pertencem aos caminhos de Abraão. Eu vou citar um personagem na Bíblia, meu xará, Cornélio, em Atos 10, um centurião romano, exemplo disso. Ele foi alcançado pelo ministério de Melquisedeque, e não pelo ministério de Abraão. Cornélio já servia a Deus antes de Pedro ir à sua casa. Quando você lê Atos 10,
diz que as orações de Cornélio chegavam a Deus, e Deus se agradava de Cornélio. Agora, uma vez alcançado pelo ministério de Melquisedeque, Deus o levou para se tornar membro e parte daqueles que trilham o caminho de Abraão. Para que, através do caminho de Abraão, ele conhecesse o Jesus histórico, o Cordeiro de Deus. Aqueles que são alcançados pelo caminho de Melquisedeque devem ser abraçados por aqueles que estão no caminho de Abraão. Muitas pessoas, em muitas nações, tribos, povos, onde missionários nunca chegaram, Deus já chegou lá. Muitas pessoas já receberam revelações de Deus através de sonhos e tantos outros meios, porque Jesus continua sendo o sacerdote de Melquisedeque. Agora nós temos que abrir os braços e abraçar aqueles que estão neste caminho. Eu não sei por qual caminho Jesus revelou a você, mas eu sei que Ele sempre trará os homens para o caminho de Abraão, a fim de que possam conhecê-lo através deste caminho. E com isso também eu quero dizer o seguinte: a igreja não deixa de ser responsável pela pregação do Evangelho. Pelo contrário, a nós foi dada essa tarefa e nós devemos fazê-la com todo o nosso esforço e empenho, porque é isso que Cristo espera de nós. Deus é Deus e sempre será Deus. Isso significa que Ele é livre para chamar os que o conhecem pelo nome, mas também é livre para chamar os que não o conhecem pelo nome e trazer para dentro da sua igreja. Que Deus possa nos fazer compreender esta verdade, o caminho de Abraão e o caminho de Melquisedeque, para que nós possamos viver na dependência do Espírito Santo e com humildade. Eu convido você a fechar os teus olhos. Deus amado e eterno, nós queremos te agradecer pela tua palavra santa e pedir que o teu Espírito nos ajude a compreender as verdades desta palavra, nos ajude a vivermos a tua palavra, e que Deus, nós que trilhamos o caminho de Abraão, possamos ter a humildade e o reconhecer de que o Senhor é o sumo sacerdote da linhagem, da ordem, da genealogia de Melquisedeque, e que o Senhor faz, opera, quando quer, como quer, sobre quem quer. Nós te damos a Ti toda a honra e glória e louvor. Em Teu nome oramos, Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.